A gente já está no último bloco do programa Eclésia dessa noite, né? Falando sobre a Inquisição na segunda parte do programa que já iniciamos na semana passada, falando sobre esse assunto interessante, delicado e que muita lenda e muita mentira a gente aprende por aí relacionada à Inquisição, tá certo? Eu disse que a gente vai responder a pergunta da Miriam Geraldo, que era da cidade de Jaú, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ela queria saber mais então sobre a perseguição a religiões pagãs e também as bruxas. A Igreja Católica, na Inquisição, perseguiu religiões pagãs e levou bruxas às fogueiras? Quer dizer, eu falei de 3 lendas, mas põe essa no pacote também. Vamos para a quarta. Essa é uma outra. O que acontece é o seguinte: primeiro, a Inquisição Católica cuidou dos fiéis da Igreja Católica. Mas não falou, quer dizer, não tem nada a ver com as religiões pagãs. E se alguma filha da Igreja envolveu-se, andou naquele momento se envolvendo com algumas práticas abomináveis à verdade da palavra de Deus, a doutrina cristã, o que a igreja fez, como fez em todos os casos, foi chamá-las e ajudá-las no arrependimento, a professarem novamente a sua fé e olharem para frente, sob hipótese alguma. O próprio fato de Santa Joana d'Arc, alguns historiadores tentam forçar a barra e dizer que ela foi acusada de bruxaria, de feitiçaria ou coisas do tipo. E não foi mesmo, a questão foi bem outra, não tem nada a ver. Então, as filhas da igreja que possam ter praticado algum tipo de superstição ou de culto pagão, a igreja chamou como mãe, eu torno a dizer, chamou como mestra, e chamou a reverem na sua consciência o que haviam feito, e mesmo que endurecessem a paciência, a constância, a longanimidade da igreja, ou seja, a capacidade de esperar o arrependimento e a mudança de vida dessas pessoas, foi uma coisa admirável. Pois é. Bom, não teve queimação de bruxa, não, hein? Isso aí é coisa... Não, torno a dizer, isso aí é coisa de contos de irmãos Grimm e companhia, coisa do Nike. Se a Inquisição foi feita para católicos, né? Para julgar justamente quem era batizado, as bruxas não estariam no rol dos batizados, né? Agora, essa história rapidamente das fogueiras é algo interessante, né? Apesar dos historiadores confirmarem que as fogueiras sim foram usadas, não era o principal meio de condenação. As pessoas não eram condenadas às fogueiras. Inclusive, né, Padre Wander, foi possível encontrar pessoas que foram condenadas pelo Tribunal da Inquisição, porém foi queimado um boneco, né, um espantalho, né, representando que as ideias daquelas pessoas estavam sendo queimadas, não necessariamente a pessoa propriamente dita. Como uma simbolização de efeito moral, de destruição daquelas atitudes, daquelas mentiras, daquelas heresias que haviam sido propugnadas anteriormente. Exatamente, isso aconteceu em mais de um caso, eu nem vou aqui entrar nisso, mas há um outro fenômeno popular que se dava algo parecido, mas nem entro nesse caso específico. Mas isso é fato, Eric. A destruição de um símbolo, de um espantalho, como você dizia, um boneco, que equivalia a estar destruindo a atitude de heresia, a atitude de mentira, a atitude pecaminosa daquela determinada pessoa e não a pessoa. Muito bem. Nós recebemos aqui um e-mail de uma professora de História que eu não entendi bem sua pergunta. Para a gente justificar atitudes atuais da igreja para que os adolescentes entendam. Mas que tipo de atitude? Por favor, esclareça melhor a sua pergunta, cara professora de História. Bom, e você como professor de História deve saber também que uma das coisas muito discutidas relacionadas à Inquisição, e os nossos telespectadores também certamente vão concordar, é o episódio Galileu Galilei. Bom, Galileu era um estudioso, um astrônomo, né, um físico, que viveu por volta do início dos anos 1600, e ele defendeu uma tese baseada, pouca gente deve saber disso, mas baseada em Nicolau Copérnico. Não, todo mundo sabe que a tese dele era baseada em Nicolau Copérnico, para dizer que não era o Sol que girava em volta da Terra, e sim a Terra que girava em volta do Sol, né? Essa tese era de Nicolau Copérnico. Aliás, Nicolau Copérnico, ele era um padre, né? É uma coisa que a gente nem sempre ouve lá na escola, mas Copérnico era um padre, inclusive parece que ele era cônego, inclusive, né? Não sei se o senhor tem essa informação, mas padre ele era. Sim, sim. O que acontece, Eric, é que na vanguarda, na esteira, na vanguarda do progresso científico, a igreja, como alguém tutelar e apaixonada pela verdade, sempre esteve presente. E há mais de um exemplo de clérigos, você até quiser citar, de clérigos e sacerdotes que atuaram nesse campo e que foram imprescindíveis em descobertas que fizeram
toda a diferença no progresso da ciência moderna na nossa história recente. Por exemplo, o padre Georges Lemaitre, francês, jesuíta, que desenvolveu a tese do Big Bang, padre católico. O padre Mendel, né, relacionado à sua pesquisa leis da genética. O próprio Copérnico, além da teoria de que a Terra que roda em volta do Sol e não ao contrário, também desenvolveu estudos sobre a gravitação universal. As 30 crateras da Lua, as 30 primeiras crateras que foram nomeadas na Lua, têm nome de 30 padres jesuítas, muito antes do homem chegar à Lua, né, porque são cientistas que estudaram. Bom, a gente passaria a noite aqui lembrando dos feitos da igreja relacionada à física, astronomia, etc. O próprio Observatório do Vaticano, que foi criado em 1500, o mais antigo do mundo, que está de pé até hoje, né, Observatório do Vaticano. Como que poderia ser contra esse tipo de pesquisa? Foi criado no Vaticano. Enfim. Fazer aqui uma brincadeira? Pois não. Quando a igreja criou o seu observatório, ainda não tinha o Edwin Hubble, não. Né? Não tinha esse tipo de equipamento. O cientista norte-americano que mapeou o nosso sistema, a nossa galáxia, e que deu nome ao potente telescópio tardio que leva o nome de Hubble. É verdade. Pois é, e a igreja já estava lá pesquisando a esse respeito. Acontece que o Galileu, ele, ao defender essa tese de Copérnico, que morreu pouco tempo antes da sua geração, ele não tinha condições científicas de provar o que ele estava dizendo. Só 200 anos depois que isso foi provado, lá por volta de 1800, com o chamado pêndulo de Foucault, que foi comprovada essa tese de que, apesar de estar certo, ele não tinha como comprovar. Aí ele escreveu ele escreveu um livro, Galileu escreveu um livro chamado Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo. É o livro de Galileu Galilei. Como ele não tinha condições de provar, a igreja falou, olha, você não tem condição de provar, não publica agora esse livro. Só que ele não respeitou e publicou aquele livro como se fosse verdade, e não só, apesar de ser verdade, como se fosse estudo definido, não apenas como uma teoria. Mesmo estando certo, não tinha como provar. Agora, Padre Wander, conta pra gente, nesse processo na qual o Galileu foi condenado, ele foi condenado à morte? A Igreja Católica matou o Galileu? De maneira alguma. Mas, meus queridos, a dignidade, o respeito com que Galileu foi tratado, a ponto de desfrutar do convívio, quer dizer, de privar da amizade do próprio Papa de época, é uma coisa que nega totalmente essa versão. Eu só quero ressaltar aqui, Eric, que, primeiro, dizer que Galileu foi pioneiro na codificação da relação dos astros dentro do nosso sistema, e que ele foi quem descobriu, desculpem, a América, isso já não é verdade. Ele já pegou carona em Copérnico. E, só para terminarmos, e segundo, ele afirmar uma tese que, quer dizer, aliás, ele querer como tese, ele querer que fosse aceito como conhecimento incontestável, algo que ainda estava em estudo, naquele momento era de uma vaidade e um orgulho muito grande. E ainda assim foi tratado com todo o respeito, com todo o zelo, e olha, com todo o cuidado pela igreja. Nenhum maltrato físico, nada. Foi cuidado. Até porque a igreja, eu torno a dizer, é mãe e é mestra. E ele era um filho da igreja. Morreu em paz com a igreja, recebeu os sacramentos, morreu de morte natural. De morte natural. Morreu lá velhinho com todo o cuidado natural. Espiritual e material. Desculpa, até com todo o conforto material, inclusive. Ok? Faz parte dessas lendas relacionadas, então, à Inquisição. Olha, a gente tem pouco tempo, só 5 minutos de programa, mas queria que o senhor contasse para a gente, rapidamente, o que João Paulo II fez, além de convocar esse simpósio para que ficasse bem claro esse episódio da Inquisição, o que ele fez, na verdade? Ele pediu perdão pelos erros da igreja? O que acontece é que quando a igreja preparava a celebração do grande jubileu da redenção, dos 2000 anos da redenção, já naquele tríodo dos 3 anos, 97, 98, 99, que prepararam então o jubileu, e fazendo um exame de consciência, São João Paulo II propôs à igreja o exame de consciência em relação à atuação dos filhos da igreja na história. Ele chegou à conclusão, e aí sim foi o seu pedido, de que não a igreja, porque a igreja é somente santa. O que nasceu do coração de Cristo aberto na cruz não pode ter pecado, mas que muitos filhos da igreja ao largo de sua história se comportaram de forma indigna da sua santidade, da sua beleza e do evangelho. Aí o que é que faz São João Paulo II?
Me desculpem, São João Paulo II não pediu perdão à humanidade por erro nenhum da igreja. Leiam o texto. Falar isso é não ter lido o texto. Leiam a carta, o texto, é uma página, não dá mais do que isso, onde está o texto integral do seu pedido. Pedido de perdão a Deus, pelos erros de alguns filhos da igreja que se comportaram de maneira indigna. Muito bem, o assunto é longo e o programa já voou. Quero de novo reforçar aqui o livro, da qual parte desses estudos que nós fizemos aqui nesses 2 programas, da semana passada e no programa de hoje, está aqui, ó, nossos telespectadores, fica aí o convite, leiam esse livro, do professor Felipe Aquino, editora Cleofas, para entender a Inquisição, tá certo? Baseado, então, nesse simpósio que João Paulo II fez, a partir de 1997, cerca de 30 historiadores do mundo todo, que chegaram a uma ata, um tratado de 780 páginas, que é o que a gente tem de mais completo sobre esse estudo, sobre esse assunto nos dias de hoje. Vários telespectadores mandando aqui para a gente, olha, não dá para minimizar, eu não concordo com o ponto de vista de vocês, não dá para diminuir. Olha, nós não estamos diminuindo nada. E nós também não estamos querendo defender possíveis erros de filhos da igreja. O que nós estamos dizendo é o seguinte, separar o joio do trigo. O que é lenda, o que é exagero daquilo que realmente aconteceu. Uma reação digna da igreja relacionada a um evento histórico muito importante de uma heresia terrível chamada dos cátaros ou albigenses, violenta inclusive, matança, né? E a reação foi para julgar essas pessoas para que a igreja tivesse condições de julgá-las e não fora da igreja, onde lá sim a matança já acontecia desses cátaros. A igreja intervir, diminuiu essa matança. À medida que o Estado invadiu essa instituição chamada Santa Inquisição e nomeou pessoas relacionadas aos interesses de cada rei da época, aí sim houveram outros absurdos, porque não era mais a igreja agindo, era pessoas de fora agindo e matando em nome da igreja. Uma coisa é se matar e jogar a conta para a igreja, outra coisa é a igreja matar, que é bem diferente, tá certo? Não dá tempo da gente conversar mais sobre isso, adoraria continuar essa conversa, só posso agradecer ao senhor, Padre Wander, e pedir que o senhor nos dê a bênção, por gentileza. Eu que agradeço ter estado aqui mais esta noite e espero ter contribuído em algum aclaramento sobre um tema tão complexo, mas que a verdade triunfa, ela triunfa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O senhor ainda volta conosco nesse mês ainda, né? Sim. Lembrando que o nosso Padre Guido Montinelli, que é o nosso comentarista aqui, está de férias e a gente conta com a participação do Padre Wander ainda nesse mês. A gente falou bastante sobre heresia, né? Mas ainda esse mês a gente conversa sobre outras heresias da Igreja Católica, sim, na história da Igreja Católica. No próximo dia 26 nós vamos trabalhar o tema das heresias. Tá certo. Entender um pouco mais sobre esses temas, né? Bom, gente, é isso. Fica então a dica para que vocês leiam o livro que nós indicamos, mas fica a dica para que você assista os 2 programas que aqui fizemos. O da semana passada e, de repente, você pode assistir esse que em breve estará disponível também no nosso site. Lembrando, www.rs.com.br, rs21.com.br, desculpa, o nosso site, que é o site da Rede Século XXI. Você clica em programas, em programa Eclésia, lá estarão disponíveis os 2 programas, tanto da semana passada como de hoje, a primeira e a segunda parte do assunto Inquisição, e muitos outros assuntos, que a gente já fez vários programas aqui, muitos assuntos que a gente já fez, inclusive, com o Padre Wander. Fizemos programas relacionados à teologia da libertação aqui com o Padre Wander, sobre a festa do corpo de Cristo, e muitos programas que o Padre Guido Montinelli também fez com a gente. Todos estão disponíveis, então, lá no site, tá certo? Semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante aqui no programa Eclésia. Espero vocês. Boa semana. Até lá. Tchau, tchau.